Aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a estreia de Fernando Diniz no Cruzeiro. O resultado foi satisfatório, desempenho nem tanto. Cruzeiro está nas semifinais da Sul-Americana, volta a uma semifinal de competição continental depois de 15 anos, mas com um empate 1-1 contra o Libertad. O Cruzeiro sai na frente com o gol do Caio Jorge, o Romero é expulso, o Libertad chega ao gol do empate e o Cássio ainda faz uma grande defesa, impedindo a vitória do time paraguaio nos minutos finais. O adversário do Cruzeiro na semifinal será o Lanús da Argentina. Já Peñarol e River Plate são os times com mais semifinais de Libertadores na história. 21 participações para os argentinos e uruguaios que estão entre os 4 semifinalistas da Libertadores. Na sequência aparecem o Boca com 19 participações em semifinal, o Nacional do Uruguai com 13, o Palmeiras é o brasileiro com mais presenças, ele é o 7º colocado com 11 semifinais. Para completar o giro de notícias, contar que o River Plate é o único entre os 4 semifinalistas da atual edição da Libertadores que já garantiu vaga no Super Mundial de Clubes do ano que vem. O Botafogo, o Atlético Mineiro e o Peñarol, se campeões da Libertadores desse ano, asseguram a classificação para o próximo Super Mundial de Clubes que acontece na metade do ano que vem nos Estados Unidos. E a saideira do giro de notícias, teremos 3 duelos entre brasileiros e argentinos nas semifinais de Libertadores e Sul-Americana. Atlético Mineiro e River Plate na Libertadores, Cruzeiro e Lanús na Sul-Americana, Corinthians e Racing na Sul-Americana. Você tem palpite? Já usa o espaço para comentário. Quero saber quem é que vai se dar bem, da Brasil ou Argentina. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que tenta acabar com um incômodo tabu contra o São Paulo. Os times se enfrentam no domingo no Mané Garrincha, lá em Brasília. Vale a lembrança de que o Corinthians não vence o São Paulo há 4 jogos. São 3 derrotas e um empate nesse período. Uma dessas derrotas, inclusive, na Neoquímica Arena, no Campeonato Paulista desse ano, colocando fim ao tabu. O Corinthians nunca havia perdido em seu estádio para o tricolor. A última vitória do Timão diante do São Paulo foi em julho de 2023, 2-1 na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na volta, o São Paulo eliminou o Corinthians e se sagraria campeão um pouco depois. Aproveitamento do Corinthians em clássicos nessa temporada também é bastante ruim, é péssimo, é deprimente. Só 13% dos pontos conquistados nos jogos contra os grandes de São Paulo. São 5 partidas, com 3 derrotas e 2 empates. Foram 2 jogos com o São Paulo nesse ano, um empate e uma derrota. Só para completar, se a gente levar em consideração todos os confrontos, o histórico de confrontos entre São Paulo e Corinthians, aí sim, o Timão tem vantagem, 315 jogos, 113 vitórias do Timão, 97 vitórias do São Paulo. Para tentar aproximar ainda mais o torcedor do time, o Corinthians prepara para esse sábado um treino aberto para torcedores. Integrantes do programa Sócio Torcedor terão acesso à Neoquímica Arena na última atividade antes do clássico marcado para Dunhais. Bora mudar de assunto e falar sobre Canóbio no Palmeiras. A especulação é antiga. Segunda vez que setoristas do Palmeiras, que páginas de pessoas relacionadas ao Verdão tratam sobre o tema. E eu fui checar com gente do Atlético e do Palmeiras se existe alguma negociação do Verdão com um atacante uruguaio de apenas 25 anos de idade. Importante contar que a janela de transferências está fechada no futebol brasileiro nessa temporada. O Canóbio só poderia ser reforço para 2025, chegaria para a disputa da competição estadual paulista e também do Super Mundial de Clubes, além dos outros torneios que o Palmeiras participar. Pois bem, o Canóbio chegou ao Furacão em março de 2022 como o jogador mais caro da história do clube na oportunidade, comprado por 3 milhões e 200 mil dólares, equivalente a 60% dos direitos econômicos. Hoje ele está avaliado em 5 milhões de euros. E o Atlético não cogita vendê-lo por menos do que 8 milhões de euros. Temporada atual de 42 jogos, 9 gols e 7 assistências. Mas a pergunta que não quer calar é: o Palmeiras tem ou não interesse em Canóbio? As especulações dão conta de que o Abel adora o uruguaio e tem feito força para que ele seja contratado. Tanto o Palmeiras quanto o Atlético Paranaense asseguram que nunca houve sequer sondagem, proposta ou conversa. O Palmeiras, inclusive, afirma que não está convencido de que o Canóbio pode ser um bom acréscimo. Essa história hoje não condiz com a realidade. Estamos falando do finalzinho do mês de setembro, início do mês de outubro. O Palmeiras já busca reforços para o próximo ano e o Canóbio não faz parte da lista de Abel Ferreira. Hora de falar sobre São Paulo, informação exclusiva. O goleiro John, que foi o grande responsável pela classificação do Botafogo contra o Tricolor para as semifinais da Libertadores da América, ao defender um pênalti batido pelo Rodrigo Nestor, o John já foi jogador do São Paulo. E mais, ele acabou dispensado pelo Tricolor enquanto atleta das categorias de base em Cotia. O John ficou de 2007 a 2010 no Tricolor. No fim da temporada de 2010 veio a dispensa. A alegação do São Paulo é de que ele não parecia estar preparado para ser jogador de futebol. O John acabou passando num teste no Santos e em fevereiro de 2011 foi contratado pelo Peixe. Foi por lá, inclusive, que ele iniciou a carreira. Em 2015 chega ao time profissional depois da saída do Aranha. E aí, só para complementar, além de pegar o pênalti decisivo que colocou o Botafogo nas semifinais, o John, na disputa por pênaltis contra o São Paulo, havia praticamente adivinhado todos os lances. Ele quase defendeu o pênalti do Lucas, ele quase pegou o pênalti do Luciano, isso sem falar que no pênalti durante o jogo, batido pelo Lucas, houve a bola bateu no travessão e acabou saindo do gol. E só para complementar, mais uma lembrança. O John
goleiro do Botafogo, 28 anos de idade, está na pré-lista de convocados para a seleção brasileira. Pode ser mais um goleiro formado ou revelado, ou com passagem na base do São Paulo, que acabou não sendo aproveitado pelo tricolor, convocado para a seleção. O caso mais emblemático é do Ederson, hoje no Manchester City. Ele acabou dispensado pela base do São Paulo. Mais recentemente também o Lucas Perry, que não foi dispensado, mas que não conseguiu jogar em alto nível no São Paulo, time profissional. Hoje é atleta do Lyon e já foi convocado também para a seleção brasileira. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e mais um vexame rubro-negro de Tite. O Flamengo não conseguiu marcar gols no Peñarol, 0-0, e foi eliminado pelo time uruguaio nas quartas de final da Libertadores, com a lembrança de que o Peñarol gasta 7 vezes menos por mês com folha salarial. Segundo ano seguido de muita decepção pro torcedor rubro-negro. Temporada passada de 7 disputas e nenhum título. Temporada atual de título do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro praticamente descartado. O Flamengo está muito distante dos demais e a Libertadores da América também deixou de ser uma possibilidade. A tábua de salvação rubro-negra parece ser a Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Corinthians nas semifinais. Se passar, pega o vencedor do confronto entre Atlético Mineiro e Vasco. Mas, diante de todo esse contexto, dá para assegurar que o Flamengo passará por mudanças importantes no seu elenco na próxima temporada, independentemente de quem for o presidente. A situação do Tite é dramática. Mesmo que o grupo da situação Rodrigo Dunche continue e o Dunche vença a eleição representando o Rodolfo Landim, o Tite não deve permanecer para a próxima temporada. O clima é extremamente hostil. Gabigol e Davi Luiz têm contrato somente até 31 de dezembro e também não ficam. O Flamengo está muito incomodado com o desempenho dos dois, especialmente levando em consideração o custo-benefício. O Gabigol ganha R$1.600.000 por mês, o Davi Luiz ganha R$1,5 milhão. A saída da dupla assegura R$3.100.000 por mês de economia. Estamos falando de algo superior a R$36 milhões por temporada. Carlinhos também não estará no Flamengo em 2025. A avaliação interna é de que é um centroavante muito abaixo do que o Flamengo precisa para um camisa 9. A ideia rubro-negra vai ser vender o jogador se não existirem propostas, um empréstimo para que ele não continue. Só para arrematar, o Tite foi cobrado nos vestiários do estádio de Montevidéu depois da promessa que havia feito na derrota por 1-0 por Peñarol no Maracanã de que o Flamengo marcaria gols. O paparazzo rubro-negro que cobre o Fla cobrou o Tite. E aí, você disse que faria gol? E o Tite respondeu dizendo que não havia feito uma promessa, e sim havia projetado a marcação de pelo menos um gol contra o Peñarol. O Flamengo está eliminado da Libertadores. E você, o que pensa? O Tite merece cair agora? Fica até o fim da temporada? Deixa a sua opinião, já registra aí o que você pensa no espaço para comentário. Só não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, tô sempre por aqui para deixar você na cara do gol. Tchau!